Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, com apoio do Supermercados Araújo, do Araújo Mix, uma mistura de atacado e varejo, varejo e atacado, além do Nando Cabeleireiros e do grupo Dalcar Autopeças, nas Nações Unidas no Bosque, e Dalcar Retífica de Motores, na Boulevard Augusto Monteiro, segundo distrito, no bairro 15. Eu tenho o prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa com a doutora Ana Carvalho. Ela é médica cirurgiã de cabeça e pescoço. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Doutora Ana, ela é plantonista no Hospital das Clínicas, no Hospital do Câncer, e tem uma clínica particular na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Raimundo Melo ali, né, doutora? É ali... Próximo a Ponte Sem Nó? Não, ainda é Virivonete. Exatamente. Virivonete, ainda é deste lado. Eu estava confundindo a Ponte Sem Nó com uma outra loja no mesmo ramo, que é a Zal, né? Só camisetas, digo, do meu amigo Zal. Temos também o prazer de receber o Tião Fonseca. Tião Figueiredo, funcionário de carreira da FUNAI, e em 2008 contraiu uma doença na garganta, um câncer de garganta, e está lutando para não perder de vez a voz. Seja bem-vindo, doutor Tião. Obrigado, Muniz, pelo convite. O Tião começou a fazer o tratamento em Brasília, né, Tião? E aqui tem sido acompanhado pela doutora Ana. Doutora Ana, o que fazer para evitarmos doenças da garganta? Bem, hoje, Muniz, se sabe que os principais fatores de risco para o surgimento do câncer de boca, de garganta e de laringe é exatamente o hábito de fumar e o hábito de consumir bebidas alcoólicas. Então, você atuando, né, na prevenção primária, que é evitar que esses cânceres aconteçam, a gente precisa diminuir esses hábitos na população em geral. Não beber e não fumar já é um bom começo. Exatamente. E quem fuma e quem bebe e não quer parar, o que fazer para diminuir pelo menos esses impactos? Exatamente. Esse é um grande foco da nossa campanha, né, desse mês, que é exatamente divulgar isso entre a população em geral. Se o paciente realmente não consegue parar de fumar e de beber, pelo menos ele deve ficar atento. Ele precisa estar atento para os primeiros sinais da doença, para que, uma vez ele tenha do câncer, ele possa diagnosticar cedo, saber que tem o câncer cedo e tratar cedo. E os medicamentos podem diminuir os efeitos do álcool e do fumo? A gente tem outros métodos, né, para diminuir, né, para ajudar esses pacientes que querem parar de fumar e beber, como adesivos de nicotina, né, a gente tem as campanhas contra o fumo, né, realizadas com as assistentes sociais do Estado, e tudo na tentativa, né, de fazer esses pacientes diminuírem esses hábitos. Mas escute, já que a senhora sabe que tem uns que são incorrigíveis, né? Bom, já que você não quer parar de beber nem de fumar, então você tem que fazer isso e isso, pelo menos para diminuir o problema. Qual seria? Uma boa higiene oral, boa alimentação, ir frequentemente ao dentista, né, cuidar da higiene oral. Entendi. E ficar atento, porque se você tiver rouquidão, né, uma ferida na boca que não cicatriza, pelo menos 3 semanas, se for uma afta, ela já deve ter ido embora. Se você ainda tiver com essa lesão, você precisa procurar o cirurgião dentista, o cirurgião de cabeça e pescoço, o otorrinolaringologista, para que você possa identificar se realmente existe o risco dessa lesão ser um câncer. Existe uma relação muito próxima entre quem tem a sua formação, quem é fonoaudiólogo e também os especialistas em ouvido, nariz e garganta, né? Exato. Na verdade, essas especialidades, elas têm vários pontos em comum, né? A fonoaudióloga, né, o fonoaudiologista é um curso separado, né? É um curso que não se relaciona com a medicina, né? Especificamente, as mesmas cadeiras, a mesma carga horária, são diferentes. Agora, o otorrinolaringologista é médico exatamente como cirurgião de cabeça e pescoço. Depois que termina os 6 anos de faculdade, é que essas especialidades se distanciam. Entendi. Exato. A fonoaudiólogo seria como se fosse uma fisioterapia, né? Exato. Aliás, é uma fisioterapia. É um curso parecido, com uma carga horária semelhante,
né? Mas a fonoaudiologia, ela cuida da deglutição, da fonação. E a fisioterapia, dos movimentos musculares, quando não respiratórios. precisa de cirurgia. Nenhum dos dois fazem cirurgias, né? Nem a fonoaudiologista, nem o fisioterapeuta fazem cirurgias. Entendi. Aí sim, as cirurgias é com os especialistas. Com os médicos, exatamente. Doutora, o que mais preocupa vocês são as doenças de garganta, de laringe, ou câncer de boca mesmo? Exato. Quando a gente fala do câncer de cabeça e pescoço, que é o que a gente tem se preocupado em divulgar esse mês, né, a gente fala de câncer de várias localizações diferentes. Quando fala de câncer de cabeça e pescoço, a gente está falando do câncer de boca, do câncer de garganta, do câncer de laringe, do câncer de tireoide, porque em conjunto eles têm uma frequência muito elevada, tanto aqui no Acre como no Brasil como um todo, né? Então, o Instituto Nacional do Câncer, ele aponta que o câncer de tireoide é o quinto mais frequente nas mulheres. E o câncer de boca e de garganta, né? Na verdade, se você pegar só o de boca, ele é o quinto mais frequente no homem, mas se você juntar com garganta, com laringe, ele passa a ser o segundo mais frequente. Então, você veja que ele tem um vulto importante. A tireoide tem uma função muito importante no ser humano, né? Por que alguns profissionais preferem fazer cirurgia e eliminá-la? Alguns casos, né, de doenças na tireoide têm indicação cirúrgica, não são todos, né? A rigor, eu diria que são limitadas as indicações de cirurgia nos casos de doença tireoidiana. Tireoide é uma glândula importante, todo mundo tem no pescoço, né? Tanto crianças, adultos, mulheres, homens, todo mundo tem a tireoide. E ela tem a função de produzir um hormônio que vai atuar no organismo inteiro. Algumas pessoas têm caroços na tireoide. Aí é quando a pessoa precisa ficar atento, né? Se tem o caroço na tireoide, a gente precisa excluir a possibilidade de câncer para poder, né, acompanhar esse paciente e, eventualmente, indicar outro tipo de tratamento. Tião, sem forçar muito a barra, você não pode falar muito, é evidente, como é que começou tudo isso aí e como você reagiu ao saber que estava com complicação? Eu comecei a ficar rouco. Aí eu fui no médico, ele disse, olha, vai na médica de cabeça e pescoço. Aí eu fiz um exame, e ela já olhou e disse, olha, você está com neoplasia. E aí, meu amigo, aí o mundo caiu em cima de mim, como se o mundo desabasse em cima de mim. E aí, vamos para a luta. Foi uma luta muito grande, cara, porque o prejuízo é muito grande, em todos os níveis. Complicada a situação, né? Doutora, essa relação entre o médico e o paciente precisa ser de confiança, né? Ao mesmo tempo cumplicidade para que o tratamento seja mais eficaz, né? Exatamente, Muniz. Isso aí é fundamental. A relação médico-paciente é um dos principais determinantes de sucesso do tratamento. Não adianta o médico prescrever uma medicação, indicar uma cirurgia e o paciente ficar na dúvida, acreditar, será que é isso mesmo? Será que eu preciso disso mesmo? Então é preciso que haja realmente uma sintonia grande entre o médico e o paciente para que o tratamento vá à frente, o acompanhamento do paciente seja bem sucedido, né? Eu queria só salientar uma coisa, o seu Tião, ele não tem limitação na voz em si, ele pode falar o quanto ele quiser, na verdade ele tem uma prótese, né, que faz ele falar, né, parece um botãozinho, é pequenininha, fica dentro do traqueostoma. Então, quando ele oclui o traqueostoma, ele consegue fazer com que o ar saia do pulmão, entre pela prótese e saia pela garganta. E isso faz dele, né, se a prótese estiver funcionando bem, ele é uma pessoa normal, ele consegue Só tirando uma dúvida, então, o diafragma, então, não estava funcionando a contento, é isso? Como é que é? O que acontece é que a laringe, né, que é como se fosse uma caixa da voz, tem as cordas vocais que mexem, né, então o ar passa pelas cordas vocais e faz a gente fonar. No caso do seu Tião, ele teve um câncer nessa região das cordas vocais, da laringe. E aí, por causa do câncer avançado, né, ele teve uma recidiva, voltou o câncer, a gente precisou retirar a laringe. Então, o paciente sem as cordas vocais e sem a laringe tem essa dificuldade, né, e precisa da prótese para falar. Você sente dores, Tião? Não, absolutamente não. E outra coisa, só pegando aqui o que você falou, a doutora Ana, eu quero aqui falar ao vivo aqui, ela me passou uma confiança muito grande. A pessoa que me deu, ela não foi só a médica, ela foi uma amiga.
Uma psicóloga, cara. psicóloga. Muitas vezes quando eu tava assim... Tem isso também, né, doutora? Muita hora quando eu tava assim pro chão, ela chegava e ela levantava meu astral. Precisa, você precisa, isso, né? exatamente, você precisa interagir, ver o que realmente o paciente está precisando para poder dar aquela injeção de ânimo. O paciente que está cabisbaixo, achando que está tudo perdido e tudo, esse paciente não é um bom candidato para cirurgia, não é um candidato que pense que realmente ele vai conseguir. Um pós-operatório tem muitas dificuldades, então o paciente realmente precisa estar forte. Aliás, os profissionais de saúde, de um modo geral, doutor, precisam e devem ter esse espírito humanitário, né? Compreensivo, né? É verdade. Isso é uma parte fundamental da característica do profissional médico. Vocês chamam a campanha Julho Verde, né? Qual o principal objetivo ou os principais objetivos? Exato. O Julho Verde ele foi idealizado, né, com esse fim de alertar a população para os sintomas e os sinais dessa doença. Porque a gente sabe que, por pesquisas e estudos, a gente sabe que a maioria desses pacientes, quando chegam para o profissional que trata o cirurgião de cabeça e pescoço, eles já chegam num estágio avançado da doença. Isso diminui as chances de cura, exatamente. O tratamento não tem o mesmo sucesso. Então, como não existe para esse tipo de câncer um método de rastreamento, como existe para o colo de útero, para a mama, que todo mundo, a partir de certa idade, faz aquele exame rotineiro, é preciso que o paciente desconfie que ele tem o câncer para procurar assistência. E é nisso aí que a gente está trabalhando. Se o diagnóstico for precoce, há a possibilidade de correção sem a cirurgia. Exato. A maioria desses cânceres de boca, garganta, laringe, de tireoide, se tratado cedo, tem cura e tem altas chances de cura, se inicial. Como é que está esse processo, doutora, na rede pública? A senhora que é plantonista também lá no hospital. Exato. Eu trabalho lá no Hospital do Câncer também, e na Fundação. Né? Os pacientes que vão para o Hospital do Câncer, eles já têm o diagnóstico firmado de câncer. Então, para um paciente procurar o Hospital do Câncer, procurar assistência, ele já precisa ter o diagnóstico. E como é que ele consegue esse diagnóstico? Na rede básica de saúde. Ele precisa procurar o cirurgião dentista, no caso de uma ferida na boca, o otorrinolaringologista, no caso da rouquidão, né, um clínico geral, no caso de um caroço do pescoço. E através do diagnóstico, que normalmente é feito através de uma biópsia, ele vai com o resultado da biópsia lá no Hospital do Câncer para poder fazer a matrícula e dar seguimento ao tratamento. Depois que vocês lançaram a campanha, deu para perceber que a procura, a demanda aumentou? A gente acredita num diagnóstico a longo prazo, né? Assim, um efeito a longo prazo dessa campanha. Na verdade, não dá para a gente ver instantaneamente, mas a gente acredita que, de uma forma repetida, né, com uma boa informação desses pacientes, pelo menos a médio e longo prazo a gente vai ter resultados significativos. Muito bem. Tião, quero agradecê-lo pela entrevista, parabenizá-lo pela coragem, pela dedicação em lutar para não perder a voz. Eu que agradeço que você ter nos convidado aqui, sabe, a gente divulgar um trabalho tão importante e deixar aqui um recado para as pessoas que tiver qualquer problema nessa natureza, como foi, o doutor explicou, que procura o médico. Quanto mais cedo, mais chance. Melhor. Doutora, foi um prazer recebê-lo aqui, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, eu agradeço também a oportunidade. Muito bem. E você que está em casa, cuide da sua voz enquanto há tempo. De acordo com a doutora falou, quanto mais cedo for o diagnóstico, mais rápido, mais eficaz, mais seguro será o tratamento, né, doutora? A cura. Depois do intervalo, eu volto para falar de empreendedorismo. Eu vou entrevistar pela primeira vez aqui no programa o gerente de comércio e serviço do Sebrae Acre, o Aldenar Maciel. Fique com a gente, até já.